Parashat Miketz. A gente começou ontem à tarde a falar um pouco, vou recapitular aquilo que a gente falou. Pois é mesmo. Parashat Miketz. Então, que essa parashá começa com os sonhos do faraó, os famosos sonhos dos trigos gordos e magros, primeiro das vacas gordas e magras. E aqui a gente já tem uma alusão à história de Hanukkah, que essa parashá quase sempre é lida em Hanukkah. Qual que é a alusão? Que as vacas magras engoliram as vacas gordas. Os Hashmonaim, que eram um número muito pequeno, engoliram e exterminaram com o nosso inimigo, que era enorme. Aqui já é uma alusão direta à história de Hanukkah. Queria muitos de nós poder comer uma vaca inteira e continuar magro, né? Aquele cara que saiu de casa, uma mulher saiu da casa dela, da mansão dela, ela viu na esquina da casa dela, tinha uma pessoa pedindo dinheiro, falou: senhora, eu não como há 3 dias. Uau, que força de vontade. Então, vamos lá, só para a gente começar. Esses garotinhos que pedem. O cara está tirado na rua ontem pedindo dinheiro. Pedem balinha, né? No farol, fala: não, se eu der balinha, você não janta. Vem. A gente tem que ajudar a todos, temos que ajudar a todos. É só piada, mas temos que ajudar a todos, ok? E lembrar que Yosef, nessa paraxá, ele está sustentando todo o Egito e todas as terras em volta que estavam com fome. Então vamos lá. Ele acorda do sonho dele, e a gente explicou no início dessa semana que o Saramashkim, aquele copeiro, ele vira e fala: olha, eu vou lembrar, Vossa Majestade, um dia eu pequei contra o senhor, fui levado para a prisão, e lá na prisão tinha Veshamitanu Nar Ivri Evet. A gente tinha lá na prisão um jovem judeu escravo, e aí ele conta que ele interpretou nosso sonho. E aí o faraó falou: então manda tirar ele e traz ele aqui. Mas aqui diz Urashi, olha como ele foi mal agradecido. As pessoas malvadas são mal agradecidas. Ele interpretou teu sonho, o sonho se concretizou, você voltou para o teu posto, ele te tranquilizou, e agora, quando você vai lembrar ele, não só que quando Yosef pediu favor, por favor, fala para mim do Paró, que eu estou aqui preso, ele não lembrou. Além disso, quando ele vai falar e se referir ao Yosef, que claro, ele está querendo ganhar uns trocos nessa, porque, afinal, fui eu que falei para o Paró do Yosef, mas ele se refere ao Yosef, a um jovem, de uma maneira extremamente desprezível. Então, ele fala, ele é um jovem, o que significa? Ele é jovem e ele é jovem bobo ainda, jovem tolo, não tem maturidade. Ivri, o que quer dizer ivri? Hebreu, judeu, significa que ele nem sabe a língua egípcia. E por último, ele é um escravo. E havia uma lei no Egito que um escravo nunca poderia se tornar alguém de um posto importante. Então ele vai lá e fala todos os adjetivos possíveis para Yosef, como acontece muitas vezes. Precisam da gente, mas vão lembrar da gente com desprezo. Infelizmente, a história se repete. E aí, então, o Paró, ele chama Yosef interpreta o sonho, fala para ele que vai vir os 7 anos de fome, e qual é o significado detalhado do sonho, e que isso vai começar a acontecer imediatamente. Escolhe alguém para fazer esse abastecimento, essa reserva para os anos de fome. E aí o Yosef fala: não existe ninguém mais, o Paró fala: não existe mais ninguém mais inteligente do que você, e ele nomeia ele como o vice-rei do Egito. Na noite anterior, eu comentei, o shiur do início da semana, apareceu para o Yosef o anjo Gabriel, e ele ensinou para ele 70 idiomas. Colocou na cabeça dele, hoje é o Meta-AI, né? Inteligência artificial, e da noite para o dia ele aprendeu... Quem fez isso? O Yosef aprendeu da noite para o dia. Lembra que o copeiro, ele falou que ele não sabe nem egípcio. Então, naquela noite, ele aprendeu a língua egípcia e aprendeu 70 idiomas. Por quê?
Porque naquela época, para você ser alguém de um posto oficial, de grandeza, um cargo público, você precisava um pouco mais do que terminar o segundo grau e ter alguma formação. Precisava um pouco mais. Precisava ser alguém que conhecia, tinha cultura, e não só stam cultura. O Paró era um grande estudioso. Ele sabia os 70 idiomas. Então não era alguém que simplesmente ganhou popularidade e se tornou o rei do Egito. Será que ele sabia espanhol? Castelhano? Uma boa pergunta. Castelhano. Só que ele sabia na sinagoga. Ele sabia 69, né? É isso. Calma, não. Então, Yosef, ele não sabia, Castelhano. já o Yosef já sabia o Lashon HaKodesh, o hebraico, bíblico. E aí, o Paró não sabia essa língua a mais. Então, o Paró sabia 70 e ele conhecia 71 línguas. E quando ele descobriu dessa grandeza do Yosef, ele ficou com medo dele acabar perdendo, porque quem ganha é a pessoa com mais cultura. Então, ele fez o Yosef jurar, olha, eu estou te dando esse posto de vice-rei, mas você jura para mim que você não vai contar para ninguém que você tem essa vantagem sobre mim. Minha pergunta é a seguinte, uma pessoa que já aprendeu 70 línguas, quanto tempo demora para aprender mais uma? Não deve demorar muito. Então, o que ele estava com tanto medo do Yosef? Contrata um professor, paga lá, faz um ulpan, que seja o próprio Yosef, e pede para ele ensinar. O que ele está com tanto medo? E a resposta é que Yosef não conhecia simplesmente mais um idioma. O hebraico bíblico, Lashon HaKodesh, ele tem um conhecimento de multifacetas. Por exemplo, quando o Yosef ele interpreta o sonho, uma das palavras que aparece no sonho é a palavra Sheva, 7. A palavra Sheva, sem os pontinhos, como consta na Torá, também é a palavra Sova, Savea, que significa fartura. Então, a interpretação do sonho é o conhecimento profundo da língua hebraica. E para isso, é anos de estudo e uma conexão com a Hashem muito forte. Paró entendeu que não era aprender mais uma língua, chegar lá em Israel, falar Anirotse falafel, Efa sherutim. Ele precisava saber um pouco mais do que isso, certo? Essas palavras de sobrevivência, certo? Você quer um falafel, um hummus e onde é o banheiro. Não precisa mais do que isso. O resto você grita e quem sabe você consegue. Então, era um pouco mais do que isso. Isso ele entendeu, Paró sabe como ele era, de que essa era o código-fonte da criação do mundo, o código-fonte de como tudo funciona. Então ele entendeu a grandeza do Yosef, não apenas como mais um idioma que ele poderia aprender, pode até ser que ele aprendeu, mas sim como o idioma com conhecimento de multifacetas, por exemplo, valores numéricos, trocas de letras por outras letras, como se pode ler com um pontinho aqui, com um pontinho de um lado, do outro. Tudo isso é só alguém que tem um conhecimento muito profundo e vasto da Torá e uma conexão com a Hashem muito forte para poder enxergar a Torá dessa forma, aonde você enxerga a Torá e como ela vai se refletir no mundo. O Yosef, o conhecimento dele na Torá, a conexão dele com Deus, com a profecia, ele conseguiu interpretar o sonho. Assim como o Paró, ele chega e fala, olha, ouvi dizer que você sabe interpretar sonhos. Se fosse eu que diria, é comigo mesmo. É comigo mesmo. Claro, estou na prisão, eu tenho a minha chance, minha única chance da minha vida de poder sair daquele lugar, eu bateria no peito e falar, sou eu mesmo, ó. Interpretei lá, é nós. Interpretei lá dos dois caras, deu certo. Os meus sonhos ainda não aconteceram, mas ele fala, não, Elohim Yanesh Lamparó. Lá Elohim Pitronot. Ele fala, é Deus que tem as interpretações, ou seja, ele tem a humildade máxima, mesmo no momento extremamente oportuno, que ele poderia falar, bom, chegou o meu momento, Hashem, obrigado, essa é a boia que eu tenho que segurar para não me afogar, lembra a história que Deus manda a boia, manda ele, tá aqui a boia, ele ainda fala, é Deus que interpreta, ele não leva crédito para si mesmo, essa é a grandeza do Yosef, que ele sobe ao maior posto possível na época, depois do faraó, mas ele continua com aquela humildade, porque o conhecimento da língua hebraica, de novo, não é um conhecimento de uma língua, e sim uma forma de viver. E a forma de viver é entender que nós somos aqui um canal de Hashem, é o embaixador de Hashem aqui na Terra, ele está apenas representando Hashem, e ele, por ele, ele não levava créditos para si mesmo. Não era argentino. Igual que Milei. É mais bonito que Moisés. Você fala melhor para falar. Ok, vamos lá. Tá.
E aí, continua a Parashá, vamos pular um pouco, algumas partes eu vou explicar também no Shabat. E aí, Yaakov Avinu, ele começa a fome também se espalhar por outros países. O Egito, com o Nilo que eles tinham, a irrigação, etc., eles também serviam comida para outros países. E a fome, Hashem fez com que a fome se espalhou por várias terras. Em Canaã, que era futura Eretz Israel, onde estava a família de Yaakov, começou a fome. Eles ainda tinham comida armazenada, mas Yaakov, ele vira e fala: a gente não precisa se mostrar para os outros que a gente tem comida armazenada. Vamos comprar, garantir o futuro, e vamos comprar como todo mundo. E aí, então, ele vira e fala para os filhos: vão até o Egito para comprar comida. A palavra Vayar Yaakov, que é Shever Bemitzrayim. Yaakov, ele viu que tinha Shever Bemitzrayim. Shever significa alimentos, suprimentos, mantimentos. Ele tinha isso no Egito, ele viu, e aí então ele queria mandar os filhos. Essa palavra Shever também tem outras interpretações. Diz Urashi, a palavra Shever pode ser lida, de novo aqui sem os pontinhos, como Sever, que significa ainda tinha para ele tipo de esperança. Ele tinha algo muito especial esperando por ele no Egito. Quem era? O filho dele. Então ele enxergou sem enxergar. Existe esse tipo de profecia na Torá que a pessoa fala sem ela mesma entender o que ela está falando. Assim, por exemplo, quando o Avraham ele vira e fala para o Eliezer e para o Ismael, fala: olha, nós estamos indo até a montanha, quando ele foi sacrificar o Yitzhak, e a gente já volta. Nós vamos voltar. Peraí, nós vamos voltar? A princípio ele ia voltar sozinho, sem o Yitzhak. Mas dizem nossos sábios que ele já profetizou que ele iria voltar com o filho. Não que ele compreendeu isso naquele momento, mas as palavras dele eram proféticas. Então, quando Yaakov ele diz, ele viu que tinha Shever em Mitzrayim. Shever significa ele enxergou que tinha comida, ele enxergou que tinha também a salvação dele, tinha o consolo dele, o reencontro com o filho dele. Então, semana passada, no Fabrengue, da data de 19 de Kislev, eu vi um Fabrengue muito bonito que teve em Israel, e um dos rabinos, ele comentou o seguinte: a palavra Shever, primeiro que é Schneur Ben Rivka, a história famosa do Alter Rebbe, quando o Alter Rebbe saiu da prisão, a gente comemorou isso no dia 19 de Kislev, da semana passada. E o que acontece é que antes dele ser preso, ele já pediu para um aluno dele correr até Bardichev, a cidade de Bardichev, onde morava um grande, famoso Tzadik, Rabbi Levi Yitzchak de Bardichev. Então ele falou: eu estou indo preso, mas logo mandou um aluno para lá para pedir uma bênção, para ele rezar por ele. E aquele aluno corre até Bardichev, ele chega até o rabino e fala: olha, nosso mestre está indo preso, o senhor pode rezar por ele? Falou: posso. Qual é o nome dele? Conheço o nome dele, era Shneozam, mas a gente, quando reza por alguém vivo, a gente tem que falar o nome dele e o nome da mãe. Da mãe, o nome da mãe. Quando a gente pede refuá, é o nome da mãe. Então, a gente fala normalmente o nome do pai quando é para subir na Torá, porque subir na Torá é de acordo com a tribo. A tribo segue o pai. Mas quando a gente quer rezar por alguém em vida, a gente reza com o nome da mãe. Ele vira e pergunta: qual é o nome da mãe do seu mestre? Esqueci de perguntar, não sei. Como então o rabino vai rezar por ele? Então o rabino abriu o Humash em qualquer página. Famosa, Sara. Então, verdade, quando a gente não sabe, chama Sara, mas o ideal é se descobrir o nome. E esse rabino tinha outros meios de descobrir. Então ele abre o Humash em qualquer página e cai justamente nessa página que está aberta agora. Vayar Yaakov. Yaakov viu que tinha Shever em Mitzrayim. O que quer dizer Shever? Ele viu que tinha comida no Egito, ele abriu Shever. Shneor ben Rivka. Podia ser Rachel, podia ser... Mas, claro, com conhecimento e ligação espiritual dele, ele logo descobriu qual que era o nome da mãe do Alter Rebbe. Ele rezou por ele, e no dia 19 de Kislev, de fato, o Alter Rebbe foi libertado. Mas a explicação mais profunda eu vi, que eu gostei muito, que a palavra Shever, em hebraico, vem da palavra Lishbor. Lishbor significa quebrar, certo? Quebrar. O que acontece? Yaakov, como o pai da nação, do povo de Israel, ele viu que muitos de nós, na nossa história, a gente ia passar por muitos rompimentos, por muitos momentos de quebra, por muitos momentos onde a gente ia ter o coração quebrado, o coração partido,
com as dificuldades que a gente ia ter ao longo do Galut. O primeiro dos Galuyot, naquele momento, foi Mitzrayim, o Egito. Então ele viu já, enxergou, como eu falei antes, as palavras do Yaakov, não necessariamente ele estava consciente de tudo isso, mas as palavras têm multifacetas, múltiplas formas a gente interpretar. Então a gente falou que significa comida, a gente falou que significa que Yosef estava lá, também significa uma quebra, significa um rompimento, coração partido. Ele enxergou tudo isso. Mas essa mesma palavra, Shever, tem as letras da palavra que a gente falou antes, que ele viu que tinha uma salvação, que era o filho dele. Ou seja, quando você passa, Deus nos livre, por um momento de quebra, por um momento de dificuldade, por um momento, às vezes, que o nosso coração fica realmente partido do além, que não aconteça com nenhum de nós, mas, infelizmente, acontece, está acontecendo com nossos irmãos em Israel. Então, o que acontece? Você tem que enxergar que o próprio Shever, a própria quebra, é o ponto da sua salvação. É o ponto aonde você vai encontrar, lá mesmo você vai encontrar a luz. A gente não tem que evitar a dor, a gente tem que encontrar dentro da dor a luz, encontrar o que Hashem quer da gente. Não o porquê, e sim o para quê. O porquê a gente nunca vai entender, mas o para quê. Então, quando a gente passa por momentos difíceis, entender que o Shever, a quebra, é, na verdade, a fonte da onde vai sair a tua salvação. Então, entender, e ele falou que se a gente ele falou, ele estava assim, uma pessoa muito emotiva, um rabino muito especial, rabino Moshe Weinberger, e ele estava falando que pouco tempo antes dessa palestra que ele estava dando, do Fabrengen, ele encontrou uma viúva de um soldado, e como ela estava passando por momentos muito difíceis, etc., ele falou como a gente tem que se esforçar para sentir a dor do outro. É fácil eu voltar para minha casa e está tudo bem, eu moro nos Estados Unidos, está tudo tranquilo. Mas realmente sentir a dor do outro, mas ele, com toda a dor, ele falando, a gente tem que se aferrar, a gente tem que se ligar completamente nessa conexão com a Kadosh Baruch Hu, saber que a salvação vai vir, saber que a luz vai vir no fundo do túnel, daquele mesmo túnel. E a gente se ligar com Hashem, que Hashem é atemporal, Hashem é o único que vai dar força para a gente para superar esses momentos difíceis. A palavra, agora olha que legal, a palavra Shever, palavra em hebraico, Shever, de quebra, também é a origem da palavra Mashber. Mashber em hebraico tem duas interpretações. Quais são? Então, Mashber é um momento de quebra, um momento de dificuldade, mas a cadeira especial que se usava antigamente, onde a mulher se sentava ou deitava para dar a luz, se chama também em hebraico com a mesma palavra, mashber. O lugar onde ela senta para dar a luz. O que significa dar a luz? Surgir a luz, dar a luz, surgir a solução, trazer vida. Então, no hebraico... Depois de um certo sofrimento. Sim, sim. Então, a gente não entende o sofrimento e não justifica o sofrimento. Então... Começo. Hã? Começo ou não? Nunca a gente vai entender o sofrimento, porque Hashem fez dessa forma. Mas entender que o Shever, Sever e Mashber, tudo está ligado, e saber que a solução é justamente dentro do nosso problema, e não fora dele. Vou terminar com uma história cômica, talvez vocês receberam esse vídeo, mas eu recebi desse mesmo rabino ontem um vídeo fantástico. Ele, quando era pequeno, esse rabino Moshe, ele estava passando na rua com a mãe dele. Você viu esse? Não. E aí ele viu lá o Papai Noel, certo? Na frente de uma loja, distribuindo carrinhos, presentes. E ele falou, bom, eu também quero, né? Mas eu não posso, né? Não sou judeu. Mas ele pensou, mas eu não estou de kippah, eu estou de boné. Ele estava com o boné do Yankees. Falou, ninguém vai saber, não tem problema. A mãe dele foi andando, ele foi se aproximando, meio na dúvida, até que ele já estava sentado no colo lá do dito cujo. E aí ele vira, pergunta para ele, o que você vai querer? Virou para a criança e perguntou, o que você vai querer para esse 25 de dezembro? Ele falou, eu não comemoro 25 de dezembro porque eu sou judeu. E o que você acha, que eu sou um goi? E aí ele vira e fala, e dá para ele, não um carrinho, ele dá para ele a sacola inteira de carrinhos. Ele fala, todos os goim que estavam em volta não estavam entendendo como que esse menino conseguiu levar tudo, ainda levar para os amigos dele na escola.
E aí ele sai de lá todo feliz. E aí a mãe dele, onde você estava? Onde você foi lá no... Mãe, não se preocupa, ele é It, ele é judeu. Tranquila. Isso é do zoológico, né? Exatamente, exatamente. Então, o judeu precisa de parnassá, até isso. Às vezes a barba serve para poder fazer como chama? Fazer um guichef no final de semana, não tem... Bom, que a gente tenha só alegrias, Bezrat Hashem, que a gente tenha boas notícias em Israel, que a Hashem possa trazer e iluminar para a gente a luz do Beit HaMikdash, a luz da Hanukkah do Beit HaMikdash, se eu quiser ainda hoje, Bezrat Hashem. Chico,